Professor Jonathan, falando com vocês agora, 2020.2, Faculdade Facisa, na disciplina Processo Penal 2. Nossa disciplina é Processo Penal 2. O que é que nós vamos trabalhar em Processo Penal 2? Tudo aquilo que se refere a provas no processo penal, nulidades, recursos e algumas ações autônomas de impugnação. Eu acredito, porque Jesus é bom e o diabo é quem não presta, né? Eu acredito que nós deveremos ter provas presenciais ou, pelo menos, o retorno das atividades, porque, assim, claro que essa dinâmica aqui, gente, é bem complicada, então eu te peço, pelo amor de Deus, que você faça perguntas, que você tenha interação na aula. Vocês estão já nos finalmente da faculdade, praticamente formando aí já. Então é preciso agora sim você me ajudar, porque se só eu ficar falando fica um pouquinho chato. De modo que, se a aula, quando eu encerrar esse primeiro bloco aqui, nós vamos voltar no segundo bloco imediatamente, vocês fiquem atentos para todos retornarem logo, para a gente não perder muito tempo com todo mundo conectando. Por exemplo, agora são 9 horas e 11 minutos, tem aluno ainda ingressando agora, tá? 9 horas e quase 9 e 11, né? Meu relógio está um pouquinho adiantado, Patrick, não precisa olhar com essa cara de desespero. Mas, de qualquer forma, nós temos 10 minutos aqui já, aguardando o povo ingressar. O que é que eu quero falar com vocês aqui? Esqueça processo penal 1, porque tudo de processo penal 1 eu acredito que vocês já estudaram com o professor Anderson da Rocha Leite. Então, olha aqui agora e comece anotando a seguinte situação. Professor, qual é a nossa ementa? Qual livro nós vamos utilizar? Primeira situação, se tu tem livro de processo penal do ano passado, porque você é empolgadinho, comprou o livro de processo penal do ano passado, rasga metade dele e joga fora. Porque se ele não tiver nenhuma alteração do pacote anticrime, filho, você não tem a metade desta ementa que nós vamos trabalhar aqui. Por exemplo, foi alterado na ementa de vocês, porque foi instituído no CPP uma coisa chamada cadeia de custódia. Cadeia de custódia foi inserido pelo pacote anticrime lá quando nós formos falar de prova pericial. Antes nós tínhamos 2 ou 3 artigos para falar de prova pericial. Então nós falávamos ali, olha, as infrações penais que deixam vestígios, é necessário que se faça o exame de corpo de delito. Bacana. Hoje, além disso, nós vamos trabalhar com você toda a cadeia de custódia. É algo que o pacote anticrime trouxe. Ou seja, sabe aquelas situações de filmes americanos que tu só via lá no seriado, que, por exemplo, digamos que Renato cometesse um homicídio, não Renato Franco, né, o nosso querido aqui, mas Renatinho, né, da cidade de Belo Monte, por aí, cometesse um homicídio, a polícia chegava. Se na cidade não tivesse ali aquele departamento de polícia técnica, a coisa mais comum de se acontecer eram algumas fotos e colocar aquilo ali no flagrante, e era o que seguia, né? Hoje eu acredito que aqui nós temos Alex, né, que é policial, e Alex deve já estar por dentro disso aí. Hoje já existe essa situação agora determinada no CPP, né? Então hoje tem a responsabilidade agora de ter aquele isolamento, o policial que vai fazer aquela ocorrência agora, o que ele identificar como vestígios, ele precisa fazer agora a cautela daquilo ali, para que guarde aquele indício até o momento do descarte. Então agora vem no CPP uma coisa chamada cadeia de custódia, que vai falar com você o quê? Olha, vai falar com você desde o momento do crime, aí você vai coletar aquele vestígio, até o momento que você vai dispensar aquele vestígio, porque ele não presta mais para o servir de prova, ele não presta mais para aquele processo. De modo que eu quero falar com você o seguinte: você comprou o livro do Cabeludo, sabe quem é o Cabeludo, né? Aurí Lopes Júnior. Se você comprou o livro de Aurí Lopes Júnior, é um dos melhores livros, assim, para quem quer ser advogado, é bacana. Mas, por exemplo, eu uso o livro de Aurí Lopes Júnior, uso o livro de Fernando Capês, também utilizo o melhor de todos, que é o do professor Nestor Távora, e também utilizo de Renato Brasileiro. Muitas pessoas, inclusive da sala de vocês, umas 5 ou 6 pessoas, né, me enviaram aí, professor, eu tenho esse PDF aqui, serve?
Serve, usa e você morre na prova, vai tirar 0. Porque, por exemplo, circula muito PDF aí, circula muito PDF desatualizado. Auri Lopes Júnior foi o único autor que disponibilizou até hoje uma sinopse de 1.800 páginas, que é uma sinopse, não é o livro dele completo, tá? É uma sinopse, que tem as alterações. Então eu vou baixar e vou enviar para vocês, aí eu vou enviar para a Júlia no WhatsApp dela, e ela vai enviar para vocês. E aí você pega essa sinopse e faz as alterações do seu livro, se o seu livro for desatualizado. Eu não sei se vocês foram informados, a faculdade tem um outro sistema aí com umas... referente aí com uma biblioteca online, tá? E aí vocês procurem saber como é que faz esse cadastro aí, que também disponibiliza algum conteúdo para vocês. Voltando aqui agora, vamos lá iniciar nossa matéria. Primeira coisa que nós vamos falar, teoria geral da prova. E aí tu vai me perguntar, professor, o que é prova? Prova é tudo aquilo que vai servir para você esclarecer ou demonstrar algo que ocorreu antes daquele processo. Então, veja, a prova é o maior instrumento que você, seja juiz, promotor ou advogado, vai ter para demonstrar aquilo que ocorreu, aquilo que vai estar sendo narrado na denúncia. De modo que você precisa compreender que no nosso ordenamento jurídico não é igual no processo civil. Eu vejo muitas pessoas falando bem assim, às vezes o cara é preso, né? Vamos pegar o exemplo de Alex aqui, eu dou esse exemplo toda vez. O cara vai preso, aí a polícia encontra uma trouxinha de maconha com ele e leva ele preso. Aí ele fala bem assim, doutor, mas essa droga não é minha. Essa droga não é minha. Esse tem prova de que é minha? Só tem a droga, eles não têm prova. Processo penal agora, filho, funciona da seguinte maneira. Não é o policial que está efetuando sua prisão, nem tampouco o Ministério Público, que tem que provar que você é traficante. É você que vai provar agora que não é. Ou seja, ele teve a materialidade, bacana. Teve a droga? Teve. Materialidade. Tem indício de autoria? Tem, estava com você. Agora você quer trabalhar uma tese dizendo o seguinte, não, essa droga era para uso. Problema seu. Então, eu me permita fazer a leitura do artigo aqui para a gente começar, que diz o seguinte, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. E veja o artigo 156 que diz: a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Então, veja, a prova da alegação incumbe a quem o fizer. Ou seja, professor, fulano cometeu um homicídio, mas na verdade foi uma legítima defesa. Não é o Ministério Público, não é a acusação que vai trabalhar agora para provar que foi uma legítima defesa. É você que tem que trabalhar para provar, para trazer uma prova de que o que você está alegando, de o que você está falando, é verdade. Deu para compreender até aqui? Vamos lá? Primeira situação. O que é produzido no inquérito é prova, sim ou não? Alguém quer responder? O que é produzido no inquérito é prova, sim ou não? Não precisa limpar a câmera, Thales. Sim ou não? O que é produzido no inquérito, sim ou não? É prova, sim ou não? Eu acho que isso depende da hipótese, né? Porque o Ministério Público também pode descartar, né? Por ser um processo inquisitivo, eu acho que não. Por ser o quê? É um procedimento inquisitivo, onde não tem contraditório, ampla defesa, acredito que não. Quem mais quer falar aí? Ninguém? Júlia disse só não, parou. Matheus? Eu ia falar que é que nem Renato falou, é um procedimento inquisitivo, é onde que vai ter a investigação, é a parte que vai investigar.
Claro que existe algumas questões de prova que podem ser feitas, como o exame de delito, que pode ser feito, né, ali mesmo dentro da delegacia, naquele âmbito ali, ainda é investigatório, mas também o juiz, ele pode requisitar provas. O que você acha, Misael? Ativa seu microfone e liga sua câmera para falar. Eu acho que sim, professor. Eu acho que serve sim. Vamos dizer, a apreensão de uma arma de um determinado crime não serve como prova? Eu acredito que sim. Então, vocês acham que o que é produzido no inquérito é prova? A pergunta foi essa. Eu acho que não. Veja Eu só. também acho que não. Alex, foi para falar e não falou? Não. Pessoal, assim, a resposta de vocês, se for a pergunta for taxativa, o que é produzido no inquérito é prova? Obviamente não. Né? Até porque inquérito não é processo, é um procedimento. Mas vocês já fizeram a ressalva. E aí agora o seguinte, cuidado. Até mesmo aquelas medidas cautelares irrepetíveis podem se tornar provas no processo penal, mesmo que só estavam ali no inquérito. Como é isso? Aquilo que a gente chama daquilo que foi ratificado em contraditório. Então, compreenda o seguinte, quem desligar a câmera eu vou dar falta, tá? Por determinação da diretoria. Então, assim, Rivaldo volta a ligar sua câmera e tal, tudo certinho. Então, vamos lá. Compreenda aqui o seguinte, está tendo o inquérito, bacana, está tendo o inquérito. Todas aquelas oitivas que foram feitas ali, elas precisam necessariamente ser o quê? Ratificadas quando da audiência de instrução e julgamento, para que elas possam também ser utilizadas como prova. Se elas não forem ratificadas como prova, elas não poderão ser utilizadas no momento da condenação. Qual é a ressalva? Aquilo que eu acho que foi o que Júlia falou. As medidas, né, urgentes, exame de corpo de delito, um exame que é irrepetível, se ele vai ser antecipado, é uma prova? É uma prova que vai ser antecipada para o inquérito, mas cuidado, a regra é de que o inquérito, tá? Os demais provas que foram ali produzidas precisam ser ratificadas. Você quer ver um exemplo disso? Você está acompanhando um cliente e ali você coloca um contrato. De repente você quer comprovar alguma situação e coloca um contrato de aluguel, coloca um contrato de comodato, alguma espécie de contrato. Aquilo que você colocou ali, para que você volte a ter base de mencioná-lo como prova em suas alegações, é preciso que você novamente vá ratificar ele no momento da audiência de instrução e julgamento. Eu não sei se vocês aqui já assistiram audiência criminal, mas eu acredito que Alex já deve ter passado por essa situação. Qual é a situação? O policial militar, ele apresenta o preso na delegacia. Quando tem a audiência de instrução e julgamento, ele é novamente intimado para poder ir na audiência de instrução e julgamento, onde é feita a leitura do que ele falou na delegacia, e aí o juiz pergunta: o senhor confirma este depoimento ou quer fazer algumas alterações? Por quê? Porque no momento que ele confirma, que ele ratifica agora sob o crivo do contraditório da ampla defesa, aquele depoimento que era só peça informativa do inquérito passa a ser o quê? Passa a ser prova. Entendeu? Então, nem tudo que vai sair do inquérito é prova, mas muita coisa que sai de lá pode servir de prova. Outra situação. A quem pertence as provas? Prova da acusação é da acusação, prova da defesa é da defesa, prova do juiz é do juiz ou é prova de todo mundo? A prova eu entendo que pertence ao processo. Ah, o homem do frio que falou. Quem mais quer falar? Concordo. A prova é para ser utilizada por ambos os lados. Mais alguém? Inclusive, Eu entendo que sim. Eu Sim, entendo não. quem. Perdi o pensamento. Mas é porque eu estava numa dúvida, Jonathan. Qual é a dúvida? No inquérito, não é possível produzir provas? Como é que seria chamado, então, aqueles indícios que a polícia coleta, por exemplo? Indícios. Indícios? Então não são chamados de provas, são chamados de indícios. Indícios.
Provas, então, só no processo. Prova no processo. Com a exceção que nós falamos, as medidas irrepetíveis. Por exemplo, o delegado solicita uma busca ao juiz. O delegado faz o requerimento e fala, olha, nós estamos aqui numa investigação em desfavor de Patrick, temos informação que Patrick está ocultando armas em uma nova casa que ele comprou ali na Urbis, no caminho 3, na casa 115. Temos indícios de que está acontecendo realmente o tráfico ali e tem essa situação. O delegado solicita ao juiz uma busca. A busca é um meio de prova. A busca é um meio de prova. Então, o juiz autorizou, o delegado, juntamente com os demais policiais, realiza aquela busca. O que coletou faz o termo de apreensão. Aquilo ali é uma prova que foi antecipada para ser realizada no inquérito. As demais situações todas são indícios. Aí, por exemplo, essa busca foi uma prova. Mas imagine que antes de ir buscar fazer essa busca, imagine que o delegado ouviu Ana Maria, que era vizinha de Patrick. E aí Ana Maria falava bem assim, não, realmente, doutor, a gente vê uma movimentação estranha, muita gente entrando e saindo aí, entendeu? Ele aumentou o patrimônio dele de uma hora para outra, esse menino tá meio estranho e coisa e tal. Aquela oitiva é um indício, que na verdade o que o delegado precisa só é de indício, porque no final do procedimento ele faz o quê? Ele faz um relatório indiciando aquela pessoa e encaminha para o Ministério Público. O Ministério Público pega aquele relatório e verifica se ele concorda com aquele indiciamento e ali ele adota as medidas de oferecimento da denúncia ou se ele vai requerer o arquivamento daquele inquérito ali. Deu para sanar? Deu sim, deu sim. Tranquilo. E respondendo a pergunta anterior, as provas eu penso que são para o processo, não para nenhuma das partes. Os envolvidos. Pronto, bacana. Pessoal, existe o entendimento seguinte. E aí eu vou te falar os dois entendimentos que tem, mas claramente, eu acho que eu até comentei isso no estágio. O entendimento que prevalece é de que a prova pertence ao processo, mas pelo nome de Jesus. A prova pertence ao processo, mas cuidado, que a responsabilização criminal pela prova ilícita será para a parte que der causa. Então, muito cuidado, preste atenção. A prova é comum do processo, bacana? Certo, a prova é comum. Mas imagine agora que o doutor Luiz Cláudio, lá de Guaratinga, né, doutor Luiz Cláudio, para poder provar uma situação processual, ele vai trazer ao processo agora o quê? Ele vai trazer uma, digamos assim, ele vai trazer uma nota fiscal falsa. Ele vai trazer um cheque fraudulento, ele vai trazer algum documento falso. Compreenda que aquela situação, aquele documento vai ser, obviamente, comum para todos do processo utilizar. Mas a responsabilização por aquele documento falso, claramente, é para a parte que trouxe. Então, cuidado. O fato da prova pertencer a todos não retira a responsabilidade criminal pela inserção no processo de provas ilícitas. Joia? Pode ir? Pode parar? Alguma pergunta? Teve um que disse, a menina está assistindo trancada dentro do guarda-roupa, é Daphne, toda escura ali, né? Mas não posso falar essas coisas que tem que ficar sério. Então, vamos lá. Primeira situação aqui, gente. O nosso código admite prova ilícita? Sim ou não? E aí, já é o segundo ponto agora. Primeiro, nós falamos a respeito da situação do inquérito. O Código de Processo Penal admite prova ilícita, Patrick Guimarães? Não. Alex Júnior, admite prova ilícita? Elisângela, não admite. Misael, o que você acha, Misael? O CPP admite prova ilícita? Renato? Acredito que não, Bruno. Você acredita que não? O próprio nome já diz ilícita. Ilícita, né? Direito. Eu acredito que nem prova ilícita, nem prova conseguida por meios ilícitos. Nem prova ilícita. Isso vai nem... viciar Nem o provas processo, conseguidas né? por meios ilícitos.
Viciaria. Mas aí deve ter uma exceção, com certeza. Claro que tem. Oi? Tudo no Ô, direito tem uma Jonathan, exceção. Oi. tem aquela Já disse questão que nada é até absoluto no da... processo penal, né, Eu professor? esqueci o nome que dá agora de quando você Do grampeia fruto o celular da de uma árvore. pessoa para poder para poder ouvir o que aquela pessoa está conversando com a outra pelo telefone e tudo mais. Escuta. Isso, a escuta. Porque lembra daquela vez que teve o caso de Sérgio Moro, que ele vazou uma conversa, acho que foi de Dilma, não sei como é que foi, e aí teve uma grande discussão sobre a questão que violou, a questão da intimidade e tudo mais. Certo. Pessoal, olha, eu vou tá quase encerrando o tempo, tá? Mas eu vou concluir esse raciocínio aqui porque eu preciso salvar. Se cair, não salva. Primeira situação, a regra é que não. Mas anote aí que no parágrafo 1º do artigo 157 do CPP, nós temos uma exceção que admite a prova ilícita no processo penal. Então, a regra é que não, mas veja, em algumas situações, a prova ilícita vai ser admitida. Cuidado, para você não errar. Eu vou ler aqui o dispositivo. Tem quanto tempo aí, Júlia? Olha, diz assim: são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando é evidenciado o nexo de causalidade entre uma e outra, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Aqui, nós estamos falando da descoberta inevitável. Nós estamos falando de uma descoberta inevitável. O que seria essa descoberta, por exemplo, inevitável? É aquela situação que você vai observar o seguinte: se a polícia, ali no momento daquela investigação, seguisse os trâmites normais de investigação, ela iria chegar a determinadas provas. Mas acabou que naquele caminho ali teve uma prova ilícita. Por exemplo, fez um grampo telefônico. Não sei, alguns policiais conseguem fazer, nunca vi isso, mas algumas pessoas conseguem. Não sorria, Alex. Tá? Alguns policiais, não sei, de uma região lá de Brasília ou do Rio Grande do Norte, conseguem clonar o WhatsApp do cara, entendeu? Alguns policiais lá pro lado do Mato Grosso do Sul fazem isso. O que é que acontece? Feito aquilo ali, obviamente é uma situação ilícita. Mas, se descobre algo ali que seria descoberto de forma rotineira, seguindo os cursos normais da investigação, vai ser admitido sem nenhum problema. Então, por exemplo, o policial pegou o celular do cara e aí ficou mexendo ali, né, nas conversas. O STJ entende que é ilícito aquilo ali, porque não houve autorização, por exemplo. Olha, ele não autorizou. É prova ilícita. Mas a única coisa que o policial descobriu ali, na verdade, é o local onde ele tinha escondido uma arma. Coisa que seria descoberta seguindo o fluxo normal da investigação. Porque o delegado poderia ali pedir uma busca e encontrar aquela arma. Então, o que acontece? É uma fonte independente. Não tem nexo. O problema da prova ilícita é se aquela prova ilícita for a única prova do processo e for a força maior daquilo ali. Aí ela realmente não vai ser admissível. Agora, se aquela prova que foi obtida ilícita poderia ser alcançada com qualquer outra situação, não tem nenhum outro problema. Inclusive, o parágrafo seguinte já nos diz isso. O parágrafo seguinte diz: considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Então, veja, se poderia ser obtida seguindo alguma coisa normal, sem nenhuma situação, é fato que ela, mesmo sendo ilícita, ela vai ser admissível. A grande questão da prova ilícita está quando ela é favorável ao réu. Prevalece o entendimento de que, mesmo que seja para beneficiar o réu, não se admite prova ilícita.
Então, cuidado para você não confundir prova ilícita com prova ilegítima. O que é prova ilícita? Prova ilícita, isso cai na sua prova, pode anotar. Prova ilícita é aquela prova que foi obtida mediante violação de garantias constitucionais ou com a prática de algum crime. Isso é prova ilícita. O que é prova ilegítima? Prova ilegítima é aquela prova que, na verdade, apenas houve um descuido quanto à sua formalidade. Lembra do caso de cloroquina e de ivermectina? No caso de cloroquina e de ivermectina, lá do estágio, o que acontece? O reconhecimento foi feito de forma errada. Ali é uma prova ilegítima. Prova ilegítima, porque seguiu os trâmites processuais errados. Agora, se a prova foi omitida mediante violação de garantias constitucionais, invasão de domicílio, houve a invasão do domicílio, houve uma situação aqui agora, por exemplo, o juiz sequer sabia, mas os policiais estavam todos pendurados no poste da casa do cara, colocando um grampo telefônico para poder ouvir aquilo ali. Violou o domicílio do cara e colocou escutas. Aí, meu amigo, né? Houve prática de crime, houve tudo. Agora, lembra do Queiroz? Que o Queiroz colocou uma câmera e tal, e fez aquela filmagem dele entregando o dinheiro ali, aquela coisa toda? Essas situações em que você produz uma prova para utilizar em sua defesa, é tranquilo. Você não precisa da autorização do cara. Por quê? Ali ele não violou nada. Ele não violou o domicílio, não violou direito à imagem, não violou dados telefônicos nenhum, até porque ele também estava naquela reunião. É daí que você vê um monte de advogado, né, querendo colocar você para poder apanhar, fica publicando no Instagram bem assim: você pode filmar a ação policial? Pode, mas veja como é que você vai filmar e o que é que você vai fazer, tá? Então tome muito cuidado com isso aí. Diga, Patrick. Ativa seu som para perguntar. Com relação à prova ilegítima, a gente pode falar daquela teoria dos frutos da árvore envenenada ou não? Só mesmo para a prova ilícita? Não, a teoria dos frutos da árvore envenenada só para a prova ilícita. Ah, certo. Ilegítima fica de fora. Fica de fora. Porque a prova ilegítima vai partir para a questão da nulidade relativa, que é precisa provar o quê? Precisa provar que houve o prejuízo. Se não demonstrar que houve prejuízo, se admite ela. Entendeu? Você quer ver um exemplo de prova ilegítima? Um exemplo de prova ilegítima? O interrogatório. O interrogatório é o último ato do processo. Alguns juízes chegam na audiência e falam com o advogado bem assim: doutor, o seu cliente já está aqui, mas a testemunha não está. Vamos adiantar, enquanto os policiais fazem a condução coercitiva das testemunhas, vamos adiantar logo o interrogatório? Alguns advogados concordam. E aí realizam o interrogatório no meio, e o que seria o último ato, né, passa a ser o segundo ato, que é o interrogatório ali, e a testemunha que seria primeiro vai por último. É uma situação ilegítima, porque está em descompasso com a ordem processual. Mas o advogado concordou e disse que não ia recorrer, alegou que não ia ter prejuízo, ele vai suprir, entendeu? Diferente da prova ilícita. Tá certo? Questão procedimental, né? Tranquilo. Só, quem quiser fazer mais uma pergunta, faz aí que nós temos 1 minuto e 40 aqui. Ah, menina do escuro, não consigo ver, mas pode falar. O senhor está me escutando? Sim, baixinho. Tá. O senhor falou aí que a prova não seria admissível mesmo se fosse para o benefício do réu. O senhor falou da ilícita ou da ilegítima? Da ilícita. Tá. Da ilícita. Mesmo se for para o benefício, não será admitido. Isso. Você não pode, por exemplo, você não pode invadir a casa de Patrick para plantar escutas telefônicas para poder utilizar aquela escuta como prova em um processo de injúria. Entendeu? Um exemplo. Ou seja, você não pode fazer nenhuma situação ilícita para produzir prova. Tranquilo? Okay. Mas lembrando o seguinte, tá? Esse posicionamento que eu estou te dando é o majoritário, mas obviamente tem um posicionamento tendente a crescer de que pode também para beneficiar. Tem mais uma pessoa que quer fazer uma pergunta, mas eu vou encerrar, porque senão eu não consigo salvar, e volto no segundo link mandando para a Júlia aí. Bacana?
Então vocês vão receber o link e entram novamente aí. Um abraço.